pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional, nessa segunda etapa deste módulo em que a gente vai falar sobre técnicas e regras básicas de fotografia. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez assistindo a essa aula para que a gente possa aprimorar aquilo que a gente já aprendeu e para que a gente possa se manter no exercício e no constante aprimoramento, na constante evolução da apropriação dos conceitos que a gente já trabalhou e a aplicação desses conceitos na prática, em exercícios práticos. É importante lembrar que a fotografia é o constante exercício das sensibilidades e das habilidades, das técnicas e da subjetividade. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e sempre se apropriar dos conceitos e exercitar para que a gente possa caminhar. Então, como de praxe, antes de começar a nossa aula propriamente, tem algumas coisas de que você vai precisar e que são, primeiro, a atenção. É essencial que você esteja presente, que você esteja aqui e agora, que você me escute, que você busque se desligar ao máximo dos estímulos externos e esteja focado aqui, neste conteúdo. Que você mantenha a atenção nesta aula, no conteúdo que você pode ver aqui no vídeo e na minha fala, para que você possa assimilar da melhor maneira todos os conteúdos, para que você possa fixar melhor e ter um melhor aproveitamento das informações que você está recebendo aqui. Então, a primeira coisa essencial de que você precisa é de atenção. Mantenha a sua atenção, mantenha-se presente, mantenha-se aqui. Segundo ponto, pegue aí o seu lápis, a sua caneta e o seu pedacinho de papel, o seu bloco de notas, seu caderninho ou o seu tablet com aquele arquivo que você já vem salvando ou o seu computador também com aquele arquivo de texto em que você já vem salvando as suas anotações para que você possa fazer apontamentos, fazer observações, fazer as suas anotações sobre tudo o que a gente vai desenvolver neste módulo. Então, é essencial, além de estar atento, ter em mãos papel e caneta ou lápis e papel, ou o tablet com arquivo de texto, ou o computador com arquivo de texto, para que você possa fazer as suas anotações e as suas observações, para que você possa fazer as suas inferências sobre aquilo que você está ouvindo e sobre aquilo que eu estou dizendo, sobre aquilo que está nos slides. Isso é importante para que você possa fixar também da melhor maneira essas informações e para que você possa trabalhar e ter um guia de referência no futuro. Então, as dicas preciosas, seguindo esses preceitos aí, essas necessidades básicas, a gente pode dizer assim, para que você possa desenvolver melhor os conteúdos das aulas, são: separe um caderno específico, né? Como a gente tem dito exaustivamente até desde o início do curso, um caderno específico ou um arquivo específico no seu computador, no tablet, para anotar as informações. Você pode fazer resumos se você quiser, ou pode fazer simplesmente as suas observações, as suas inferências, colocar os tópicos, colocar tópicos a pesquisar, anotar os exercícios, anotar as dicas, anotar as técnicas. Tudo isso é muito importante porque quando você, além de ouvir, você escreve, você está utilizando mais sentidos e reforçando aí dentro da sua mente o processamento daquelas informações, o que vai te ajudar a fixar e a compreender melhor essas informações. Além do que, quando você faz as suas anotações pessoais, quando você dá a sua identidade àquelas informações, você está interagindo mais de perto, você está colocando você dentro daquelas informações, o que te ajuda a entender melhor, a abrir mais a cabeça e a ter um roteiro muito claro no futuro quando você vier revisitar essas anotações, quando você vier revisitar essas informações. Então é muito importante que você dedique um caderno específico, um bloco de notas específico, um arquivo de texto no computador ou no tablet, no smartphone, onde você preferir, para o curso. Então, crie esse bloco de notas com essas informações, apontamentos, exercícios e as sugestões de conteúdo externo. Então, eventualmente, eu sugiro um livro, um filme
ou algum material que você possa conferir. É sempre bom você anotar, porque de repente, se você se interessar, você pode adquirir o livro, pode comprar o filme, pode fazer um download, pode conferir o material na internet. Então é sempre bom você ter essas referências também, tudo sempre anotado. E claro, para poder aprender da melhor maneira e ter essas informações mais claras e mais fresquinhas na mente, é ideal que você sempre revisite os conteúdos. Então, é ideal que você assista mais de uma vez as videoaulas, é ideal que você baixe os PDFs das aulas para poder olhar, para poder conferir, para poder revisitar, que você revisite também as suas anotações. Então, quanto mais revisão você fizer, mais fácil, mais simples vai ser para você fixar as informações e para compreender melhor o funcionamento das coisas. Então, esta é uma etapa fundamental, a revisão. E aí, com essas dicas preciosas em mãos e exercitando isso aí, porque é fundamental o exercício e você só vai conseguir desenvolver bem suas habilidades se você exercitar sempre, você vai alcançar o seu objetivo de que, como reza o próprio nome do curso, de entusiasta a profissional na fotografia digital. Então, são essas as dicas preciosas que eu tenho para dar para você antes da gente começar este módulo especificamente sobre técnicas e regras básicas da fotografia. Mas antes de mergulhar no conteúdo, como de praxe também, vou fazer uma recapitulação breve, muito breve, sobre aquilo que a gente já viu, sobre aquilo que a gente já trabalhou até agora. Então, a gente já trabalhou juntos, a gente já viu desde a história da fotografia, como a fotografia surgiu, de onde veio, quais foram as contribuições fundamentais, quais são os princípios da física óptica que regem e que tornam possível a fotografia, a câmara escura, que é o princípio básico da fotografia até hoje utilizado e presente nas câmeras digitais. A gente viu essa evolução da fotografia, a evolução do equipamento fotográfico também. Nós vimos desde a primeira foto permanente, que foi lá com o francês Joseph Nicéphore Niepce, até as câmeras digitais que nós temos hoje disponíveis nos smartphones, nos celulares, nos tablets, nas câmeras compactas e as próprias DSLR. Então, nós vimos um grande panorama da história da fotografia, dos equipamentos, nós vimos os tipos de equipamento, entendemos o comportamento da luz, como a fotografia é possível. Nós aprendemos também, depois de entender melhor a história da fotografia, os equipamentos, o comportamento da luz, a fotometria, que é a medição da luz e como essa medição e o equilíbrio da luz é feito dentro das câmeras fotográficas, dentro dos diferentes tipos de câmera fotográfica, tendo como base as câmeras DSLR, porque são as câmeras nas quais você vai ter total controle para poder brincar e para poder dominar essa fotometria. Então você pode compreender melhor esse universo da fotografia, do que é, de onde veio e como se faz fotografia. Então, para poder complementar esses conhecimentos que a gente trabalhou até agora, é que a gente entra hoje nas regras e técnicas básicas. Você já aprendeu o que é fotografia e como ela é feita, como ela é processada dentro da sua câmera fotográfica. Então agora você vai aprender algumas regras e técnicas que podem te ajudar a fazer fotos melhores. Lembrando, especialmente quando nós tratamos sobre fotometria e quando nós falamos de alguns ajustes específicos da câmera, uma DSLR é quem vai te dar o controle total dos ajustes da câmera, mas muitos dos efeitos e muitas das regras e técnicas você pode aplicar tranquilamente com qualquer equipamento, com seu smartphone, com tablet, com celular, com a câmera compacta, sem problemas. E essas regras se aplicam à fotografia de modo geral, são universais e você pode trabalhar de maneira muito fácil com qualquer equipamento que você tem. Então a gente vai entrar agora no conteúdo propriamente, mas antes de refletir passo a passo sobre regras e técnicas, tem o detalhe importantíssimo da primeira parte deste módulo, que foi na última semana. Então eu recomendei para vocês um curta-metragem chamado Lila e deixei também um pequeno formulário para que vocês preenchessem com respostas
fizesse um brainstorm, como a gente chama, uma tempestade de ideias, para poder refletir um pouco. Esse questionário, esse exercício, é na verdade um estímulo ao exercício da sensibilidade e da reflexão crítica. Como a gente já viu, a reeducação do olhar ela é fundamental para a fotografia e para a vida. Então, por isso a reeducação do olhar é a base fundamental, é a pedra fundamental deste curso, do curso Fotografia Digital do entusiasta ao profissional. E a reeducação do olhar perpassa a leitura crítica sobre a forma como enxergamos o mundo e a desconstrução daquilo que nós vemos para reconstruir uma nova imagem. Então, esse é um exercício constante, é cíclico. Então, é um ciclo de virtude, é um ciclo virtuoso. A reeducação do olhar vem para a gente sair do círculo que é fechado, que aprisiona, do círculo vicioso, do olhar sempre da mesma maneira, para um ciclo que se renova, um ciclo virtuoso de olhar, um ciclo virtuoso do olhar, uma forma diferente, sempre nova e instigante de olhar o mundo, de reler o mundo e de fazer uma releitura de nós mesmos, de colocar a nossa subjetividade na forma como nós retratamos o mundo. E aí eu trouxe o curta-metragem Lila, porque é um curta-metragem muito bonito, muito belo, muito bem construído, com uma direção de arte belíssima, uma fotografia belíssima e uma ótima cinegrafia também. O filme é muito bem trabalhado, muito delicado, muito sensível e ele traz muitas reflexões possíveis sobre a fotografia, sobre a imagem e sobre a construção da realidade, né? Sobre o processo de reeducação do olhar e nossa interação com o mundo. Então, o curta-metragem Lila é um curta-metragem que eu recomendo para todo mundo. É um curta-metragem realmente muito bom. E aí, a partir disso, foram construídas algumas questões que se relacionam com os conteúdos que nós já vimos até aqui do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional e que são uma espécie de gancho para a revisão de alguns conteúdos para que faça surgir também algumas dúvidas e do exercício crítico da reeducação do olhar em relação à fotografia e em relação às imagens. Então, houve algumas respostas lá no questionário, eu estou trazendo aqui um grupo de respostas para que a gente possa trabalhar algumas questões em cima das respostas que foram dadas lá no formulário. Então a gente vai trabalhar primeiro essas respostas e aí depois a gente vai fazendo um link dessas respostas com as regras e técnicas de fotografia que a gente vai ver já já. Então, trazendo as respostas propriamente para que a gente possa trabalhar, houve várias perguntas sobre a história da fotografia, sobre os princípios da fotografia, sobre fotometria, sobre tipos de câmera, sobre lentes, sobre a análise do filme, sobre as coisas que chamaram a atenção no filme, sobre o uso da fotometria no filme, das cores, da profundidade de campo, o uso de alguns conceitos básicos que nós já vimos no módulo anterior. Então, trago agora algumas respostas e a primeira resposta é em relação à câmera escura. Essa resposta aqui veio na pergunta sobre o que se sabe e o que se conhece sobre fotografia, né? E sobre o processo histórico de fotografia e composição fotográfica, sobre o que é a câmera escura. Então, a resposta foi: o que se sabe sobre câmera escura? Não muito, não tudo. Era uma espécie de quarto escuro utilizado para gravar imagens registradas por uma lente. Estou tentando encontrar tempo para estudar a engenharia que a criou. Tipo, tinha um visor? Quais eram ao todo os componentes? Estas lentes eram semelhantes às atuais? Bem, então, com estas perguntas, com essa reflexão e esses questionamentos sobre câmera escura, eu quero levantar primeiro algumas questões. Primeiro, é muito bom estar curioso ou estar curiosa sobre o funcionamento dos princípios fotográficos. Isso é um grande estímulo à crítica e um grande estímulo ao desenvolvimento e ao aprofundamento dos conhecimentos fotográficos. A curiosidade, essa instiga por conhecimento é fundamental para exercitar e para ampliar os horizontes, para melhorar sempre as sensibilidades e as habilidades. Mas, partindo direto para a câmera escura,
houve várias etapas e vários usos diferentes da câmara escura, como a gente viu também um pouco de modo introdutório no módulo sobre a história da fotografia. Então, no início, a câmara escura era uma sala realmente fechada e às vezes com tendas com um pequeno orifício e não havia nenhuma lente no início na câmera escura e também não tinha nenhum visor. Simplesmente havia uma câmera completamente fechada com um furinho e do outro lado era projetada a imagem na outra superfície. E a partir dessa construção, dessa constatação, é que a câmara escura passou a ser trabalhada. Houve vários projetos de engenharia diferentes para poder fazer um uso aplicado ao desenho, que foi o primeiro uso, da câmara escura. Então, em alguns casos, nos casos das tendas, por exemplo, a tenda era fechada, havia um pequeno furo e uma pessoa poderia ficar dentro com uma mesa e um pedaço de papel para que, quando a imagem fosse projetada, ele pudesse desenhar por cima. Mas tinha aquele velho problema, como nós vimos, porque se tínhamos mais espaço no orifício, se o orifício era maior, entrava mais luz e interferia no tom das cores, que era só o preto ali, o tom de relevo. Isso interferia nas cores, interferia na nitidez também. Então, a gente tem uma imagem um pouco mais, de certa forma, com mais luz, com mais intensidade no contraste, quando o orifício era maior, mas perdia-se em nitidez. Então, a imagem ficava menos nítida, ficava com menos foco. Quando o orifício era maior, tínhamos mais foco. No entanto, entrava menos luz e havia menos contraste, menos diferenciação de cores. E aí, a partir das adaptações, é que foi utilizada uma lente biconvexa, que são lentes similares às que a gente utiliza hoje. São o princípio das lentes biconvexas que foram utilizadas para as câmaras escuras, é o mesmo princípio básico das lentes que nós utilizamos hoje. Então, eram lentes similares, de funcionamento similar, que foram acopladas às câmeras escuras para poder obter esse resultado, porque aí a gente tinha uma abertura maior, ganhava no contraste, ganhava nas cores e conseguia também ter bastante nitidez por conta do comportamento da luz, que as lentes eram biconvexas. Então, a luz entrava ali e a imagem ficava melhor projetada no fundo. Depois, essas lentes e as câmeras escuras foram utilizadas em caixas menores. Eram caixas de madeira com lentes e havia acima um espelho. Então, havia um espelho que refletia, acima um vidro por onde passava a imagem. Então, a imagem entrava pela lente, batia num espelho similar ao que a gente tem hoje nas DSLR, como a gente viu, e a imagem era refletida para cima em um vidro. Então, colocava-se um papel, um tecido em cima ali daquele vidro e a imagem era projetada bem ali naquele vidro e os desenhistas desenhavam por cima, decalcavam a imagem para depois poder pintar. Então, esses foram alguns dos usos que a câmara escura teve no decorrer da história. Então a gente saiu de uma grande caixa com apenas um furo e nenhum visor, nenhuma possibilidade de aproveitamento daquela imagem que era projetada, para uma caixa de madeira com uma lente que tinha um espelho e refletia acima para um vidro, onde era possível colocar um tecido ou um papel para, a partir daquela luz ali, da imagem projetada, conseguir fazer um decalque e desenvolver um desenho ou uma pintura. Então houve uma grande evolução aí nos usos da câmara escura. O princípio era o mesmo, as tecnologias é que foram variando no decorrer do tempo para aprimorar o uso, até chegar ao uso que a gente tem hoje dentro das câmeras fotográficas. A gente tem equipamentos minúsculos que se utilizam no princípio da câmera escura para poder gerar imagens. Então, houve uma grande evolução. Então, os componentes variam de acordo com a época, de acordo com o período, de acordo com o projeto de engenharia, assim como o uso ou não das lentes. As lentes eram, quando foram utilizadas, lentes biconvexas eram semelhantes ao funcionamento das lentes que nós temos hoje, e o visor nem sempre existiu. Então, é importante a gente trazer essas questões para fomentar o interesse sobre o assunto e para que a gente possa fazer links, sempre fazendo links, novas ligações
entre os conteúdos, porque isso vai sempre nos dar um roteiro melhor e um melhor caminho no desenvolvimento, na construção coletiva do nosso conhecimento. Então, outra questão que eu trouxe aqui que eu achei bastante interessante para trazer para cá, para reforçar um pouco da ideia, foi sobre os megapixels. Então, eu fiz uma pergunta também relacionada ao significado dos megapixels e foi também um dos mitos que eu já trabalhei nos nossos módulos passados, o que são os megapixels e qual é a influência dos megapixels de fato na imagem. Quando nós falamos do sensor, do que influencia na qualidade da imagem, nós falamos também sobre megapixels. Então, a resposta sobre megapixels que eu vou ler e trabalhar com vocês aqui a questão é: a resposta diz o seguinte: o que são os megapixels? Era basicamente a pergunta, e a resposta é: os megapixels referem-se especificamente à fotografia digital e dizem respeito à qualidade da fotografia em termos de possibilidade de impressão, principalmente. Muito boa resposta. Então, os megapixels eles se aplicam unicamente à fotografia digital. Por quê? Porque, como nós vimos, o que na fotografia analógica eram pontos de cor, pontos de luz, pontos de imagem, na leitura do sensor, na leitura digital da imagem, esses pontos são os pixels, que é a menor unidade de medida de uma imagem. Então, saímos dos pontos para os pixels, e é por isso também que existe a diferença PPI, pixels per inch, pixels por polegada, que é o que nós utilizamos comumente na fotografia digital, para o DPI, dots per inch, pontos por polegada, que é utilizado para as imagens impressas, para cor pigmento, e os pixels para cor luz. Então, os pixels são exatamente isso, são aplicados à fotografia digital especificamente e dizem respeito às possibilidades de impressão. Mas por que dizem respeito à possibilidade de impressão? Está completamente correta a afirmação, mas trouxe essa questão aqui para a gente reforçar o porquê de os megapixels estarem associados diretamente à possibilidade de impressão. Porque os megapixels, eles não são a definição de imagem, não são a qualidade da imagem em si. A qualidade da imagem em si vão ser ditas pelos PPI, pelos DPI, pelos pontos por polegada, pelos pixels por polegada, que é a quantidade de pontos de luz, pontos de cor, pontos de imagem. E se nós temos mais pontos em uma polegada, nós temos mais informação visual, o que nos traz mais qualidade, mais definição de imagem. Então, os megapixels não são a quantidade de pontos, eles são o tamanho da imagem. Então, se uma câmera fotográfica tem mais megapixels, ela faz fotos maiores, não necessariamente faz fotos melhores. Então, eu posso ter uma câmera com 30 megapixels, então ela vai fazer fotos muito grandes. Mas eu posso ter outra câmera que só tem 4 megapixels e que faz fotos melhores do que a câmera de 30 megapixels. Por quê? Porque a definição da imagem desta câmera de 4 megapixels é melhor do que a de 30 megapixels. Megapixels se refere ao tamanho da imagem, não necessariamente à qualidade. Então, os megapixels são essa unidade de medida, a menor unidade de uma imagem digital. Então, quanto mais pixels eu tiver em uma polegada, quanto mais PPI, melhor a imagem. Ela vai ter melhor definição de imagem. Quanto mais megapixels eu tiver, maior vai ser essa imagem. Então, o tamanho vai ser maior e por isso varia nas possibilidades de impressão, porque se eu tenho fotos maiores, eu consigo imprimi-las em formatos maiores sem distorcer a minha imagem. Porque a distorção que ocorre quando nós imprimimos uma imagem com poucos megapixels, com um tamanho menor, é justamente esse. Porque para poder caber e preencher todo o papel que nós utilizamos de tamanho maior, é como se a imagem fosse esticada. Então, é o exemplo de você pegar, por exemplo, uma sacola plástica e esticar a sacola plástica. Você vai ver que ela vai chegar ao tamanho desejado. Agora, a estampa aqui naquela sacola plástica vai ficar completamente distorcida. É o que ocorre basicamente com a fotografia quando você tem uma fotografia menor e tenta imprimi-la em uma superfície maior. Então, passando para o próximo ponto,
Eu fiz uma das perguntas daquele formulário, era sobre lentes, e tive também uma resposta muito interessante que eu trouxe para cá, quando estava falando sobre câmeras e lentes, para que eu possa reforçar um pouco dessa ideia, reforçar um pouco do equipamento, um pouco da proposta das lentes e das diferenças entre as lentes. Então, bom, sobre as lentes, um trecho dessa resposta foi: pretendo adquirir uma lente de 50 milímetros, mas ainda não entendo como é esta lente de 50 milímetros e por que ela é melhor para retratos. Bem, só recapitulando um pouco daquilo que a gente falou. Quando a gente fala do tipo de lente em milímetros, nós estamos falando da distância entre a lente, entre aquele vidrinho da lente, da parte reflexa da lente e o sensor da câmera fotográfica digital. Então nós estamos falando de distância focal. Então se eu tenho, por exemplo, uma lente que é 18-135 ou uma 18-55, quer dizer que a distância entre o reflexo da lente e o sensor da minha câmera fotográfica digital vai desde 18 milímetros até 55 milímetros ou desde 18 milímetros até 135 milímetros. Então é basicamente a distância possível. E aí, se eu tenho uma diferença nas distâncias, quer dizer que eu posso dar zoom, porque se vai de 18 até 135, eu estou variando as distâncias. Então, se eu vario as distâncias, eu tenho mais zoom. Uma lente de 50 milímetros, ela tem uma única distância focal, que é 50 milímetros, é a distância fixa que vai estar. E se essa distância é fixa, a lente não tem zoom, porque ela não vai variar essa distância. Então, sempre que eu tiver as lentes, a gente pode compreender dessa maneira. Se a 1855, ela vai desde 18 milímetros até 55 milímetros. Então, se ela é 18-135, ela vai desde 18 milímetros até 135 milímetros de distância focal. E geralmente as lentes são, por exemplo, no caso das 50 milímetros, as mais comuns que você vai encontrar no mercado são 50 milímetros 1.4, 50 milímetros 1.8. Esse número que acompanha depois a distância focal é o f-bar, na verdade, que é a abertura máxima. Então, a lente de 50 milímetros com 1.4 vai ter uma abertura maior, um pouco maior do que uma lente de 50 milímetros de 1.8, porque 1.8 é um pouquinho mais fechadinho e 1.4 é um pouco mais aberto. Como a gente viu no caso da abertura, quanto menor é o número, maior é a abertura do diafragma. Então, uma lente de 50 milímetros ela tem essas características. Ela não tem zoom porque não varia a distância focal e a distância fixa dela é de 50 milímetros. Então, a lente de 50 milímetros ela é boa para retratos porque, por essa distância focal e pelas características da lente, ela tem uma distorção na leitura da imagem similar à do olho humano. Então, a distância focal dela é uma distância focal similar à do olho humano e a forma de captação, o quadro que ela consegue capturar nessa distância focal é um quadro similar ao do olho humano. Então, tem algumas similitudes e algumas possibilidades para explorar por conta dessas características dessa lente de 50 milímetros. E aí, ela é boa para retratos porque ela é uma lente clara, porque ela tem boas aberturas, então 1.8 e 1.4 são aberturas excelentes, ela abre bastante o diafragma, então entra mais luz. E se entra mais luz, ela tem essa distância fixa de 50 milímetros, que é uma distância razoável, não é tão distante, e tem uma grande abertura que possibilita mais entrada de luz. E se possibilita mais entrada de luz, ela é mais clara, consegue captar mais luz e mais cores. E aí, o que dá uma possibilidade maior de recursos no uso desse contraste das cores. E se ela tem uma abertura maior, lembre-se da relação direta entre a profundidade de campo e a abertura do diafragma. Então, quanto maior for a possibilidade de abrir o meu diafragma, maior vai ser a possibilidade de eu brincar
com a profundidade de campo. Se eu tenho grandes aberturas do diafragma, eu tenho baixas profundidades de campo, o que me possibilita fazer aquele efeito com o meu objeto em primeiro plano completamente focado e bem definido, e o segundo plano, o fundo completamente desfocado. Então, isso é muito bom. Tanto a similitude do quadro de imagem em relação ao olho humano, quanto essa possibilidade de trabalho com a luz por conta da abertura do diafragma, essa distância focal, e as características em relação à abertura do diafragma que influenciam na profundidade de campo. Então são pontos muito bons que você pode trabalhar nos retratos, porque os retratos são fotografias que de modo geral demandam mais isso, mais foco no objeto em primeiro plano e menos profundidade de campo ao fundo, de modo geral, mais luz, mais clareza, mais destaque, mais possibilidade de trabalho e esse recorte do plano mais próximo do olho humano, que é um recorte, um enquadramento mais fechado os retratos têm, que aí pega mais ou menos o plano americano, geralmente. Pode variar, é possível variar esse plano, mas o mais comum é se fazer planos americanos ou outros planos também, um pouco mais distantes com os retratos. E é por isso que as lentes de 50mm são muito boas para trabalhar com retratos. Então, partindo desse universo mais técnico, de alguns questionamentos que foram levantados a partir daquele formulário, que foram fundamentais para que a gente pudesse responder algumas questões e amarrar alguns conhecimentos. Então, perceba mais uma vez que o exercício, que a fala, que o compartilhamento do conhecimento e o compartilhamento das informações, assim como a interação e o exercício constante, são fundamentais para que a gente consiga construir o conhecimento da melhor maneira, para que a gente esteja sempre atenta à reeducação do nosso olhar. Então, saindo desse universo mais técnico sobre tópicos e revisões, um pouco daquilo que a gente já viu, para mergulhar mais densamente na relação entre Lila, o curta-metragem que foi visto, e a fotografia, para que a gente tenha um gancho bem claro para as técnicas. Então, a gente vai aqui agora para uma resposta específica sobre Lila e fotografia. Então, entre uma das perguntas que eu fiz relacionadas ao filme, as percepções do filme, ao que chamou a atenção, o que tinha, o que não tinha, um trecho de uma das respostas é: o filme fala sobre a reeducação do olhar, que é o foco desta fase do seu curso. Uma coisa que eu adorei neste curso é a questão de ver a fotografia inserida em um contexto de ajudar as pessoas a se verem melhor, de melhorar a vida das pessoas. Então, esse é um ponto muito interessante que eu queria trazer para vocês, trazer para a gente refletir. Eu vou ler mais uma vez este trecho da resposta. O filme fala sobre a reeducação do olhar, que é o foco desta fase do seu curso. Uma coisa que eu adorei neste curso é a questão de ver a fotografia inserida em um contexto de ajudar as pessoas ao se verem melhor, de melhorar a vida das pessoas. Então, primeiro ponto. Muito interessante a relação do filme Lila com a reeducação do olhar. Então, o que essa resposta diz aqui é que a reeducação do olhar está ligada a ver a fotografia em um contexto de despertar o próprio potencial, a enxergar a si melhor. Ou seja, se eu reeduco o meu olhar, eu começo a enxergar melhor o meu mundo interno. E se eu enxergo melhor o meu mundo interno, eu consigo interferir nele e construir o meu mundo interno de melhor maneira. Assim como eu consigo retratar e construir o mundo externo de melhor maneira. Então, esse link do filme com a reeducação do olhar é excelente. Tem mais respostas aqui, mais falas sobre Lila e que a gente pode trabalhar em cima disso, mas o filme, como você deve ter visto, Lila é uma garota que desenha e sai pela cidade desenhando e ela reinventa com os desenhos as cenas que ela encontra. Então ela acaba com a solidão, ela silencia o barulho excessivo, ela une novamente os casais e ela interfere na realidade, ela constrói a realidade a partir dos desenhos que ela faz e lança o olhar dela sobre aquele desenho e sobre o fato. Então, é mais ou menos isso que é a fotografia. Você enxerga os fatos, você enxerga os momentos
e você lança o seu olhar, você interfere naquela realidade, você constrói aquela realidade a partir daquilo que você é, a partir dos seus filtros internos. Lembre-se, o nosso olhar, a forma como nós registramos a imagem funciona assim no Instagram como na vida. Então, nós estamos sempre construindo as imagens, construindo a realidade a partir dos nossos filtros internos, dos filtros das nossas lembranças, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas memórias, das nossas vivências, dos nossos traumas, das nossas superações. Então, estamos sempre construindo as imagens a partir disso. E aí é isso, é essa bagagem de Lila que Lila utiliza para reconstruir as imagens, para reeducar o próprio olhar e para reconstruir o seu mundo interno e o mundo externo. É interessante que ao final do filme é revelado que Lila perdeu a família. Então, Lila acaba utilizando um trauma da vida, a perda da família, a distância da família, como um estímulo para plantar vida por onde ela passa através dos desenhos, através das imagens que ela constrói. E a fotografia tem um pouco disso, tem um pouco dessa missão e da forma como nós nos relacionamos. Quando nós aprendemos a utilizar a fotografia como um recurso para nos enxergar melhor e para enxergar o mundo e para construir imagens que levem beleza, que levem poesia, que levem alívio, que levem reflexão, que levem força, que levem ajuda, que levem uma crítica para melhoria às pessoas, nós estamos dando uma contribuição ao mundo com as imagens que nós construímos. E é um pouco do que Lila fez com as imagens. E é um pouco do que eu espero que todos nós possamos fazer no nosso dia a dia e a partir dos conhecimentos desse curso. É colocar a fotografia e o nosso olhar a favor da nossa missão pessoal e que a gente possa trabalhar as imagens que nós encontramos no mundo, tanto para fazer, construir, registrar da melhor maneira aquilo que vemos, quanto para levar um olhar mais sensível, um olhar diferenciado e levar uma mensagem através da nossa fotografia. Então, Lila, ela reeducava sempre o próprio olhar. Ela não se contentava com aquilo que ela via. Ela via uma cena e desconstruía aquilo que ela via e reconstruía de uma nova forma. É isso que deve nortear o nosso exercício fotográfico. Nós devemos exercitar nossa sensibilidade e estar sempre lendo, buscando, pesquisando, conhecendo, praticando, exercitando os conceitos e as técnicas que nós aprendemos para que nós possamos aliar isso à nossa sensibilidade e que a gente possa reeducar o nosso olhar sempre e fazer fotos cada vez melhores. Olhar a mesma coisa de maneiras diferentes. Olhar várias coisas diferentes, multiplicando as possibilidades de olhar sobre elas. Então, isso vai nos conduzir a um melhor exercício fotográfico, ao aprimoramento da técnica e ao aprimoramento da nossa sensibilidade enquanto fotógrafa e enquanto fotógrafo. Por isso, é fundamental e é algo muito sublime que o filme Lila nos traz e nos deixa de lição no nosso trabalho, nossa paixão como fotógrafas e fotógrafos. E aí, passando para uma outra resposta sobre Lila e fotografia. Então, a resposta diz o seguinte: a Lila era uma grande desenhista, coisa que eu não sou. Por isso eu uso uma câmera e ela usava canetas de desenho. Ela pode dar vida, recriar uma realidade usando tintas, retratar e perpetuar instantes. Este é o papel da fotografia, perpetuar um instante. Só que o trabalho tem um aspecto diferente. A fotografia não exclui o trabalho de um pintor. Ela inclui, auxilia, mas tem características próprias. Os desenhos e a fotografia têm o mesmo objetivo, mas a criação caminha por caminhos diversos. Eu, particularmente, achei esta resposta fantástica. Eu quero até ler novamente antes de trabalhar em cima desta resposta. A Lila era uma grande desenhista, coisa que eu não sou. Por isso eu uso uma câmera e ela usava canetas de desenho. Ela pode dar vida, recriar uma realidade usando tintas, retratar e perpetuar instantes. Este é o papel da fotografia, perpetuar um instante. Só que o trabalho tem um aspecto diferente. A fotografia não exclui o trabalho de um pintor, ela inclui, auxilia, mas tem características próprias. Os desenhos e a fotografia têm o mesmo objetivo, mas a criação caminha por caminhos diversos.
Então, esse link do desenho, da pintura com a fotografia é sensacional. Até porque a gente tem muitas vezes, e aí eu já venho trabalhando isso desde o início, já fiz alguns questionamentos sobre isso, a gente tem a ideia de que a fotografia é um retrato absoluto, é os fatos em si. A fotografia não são os fatos em si. Uma foto não é o fato, não é a realidade completa e complexa como ela é. Uma foto é uma leitura sobre um fato, é a intervenção do fotógrafo, é a sensibilidade do fotógrafo sobre o fato, porque é o fotógrafo que escolhe o ângulo, que escolhe a luz, que escolhe o foco, que escolhe o objeto principal da imagem, que escolhe quando fazer o clique. Então, tudo isso são elementos de intervenção, de interferência do fotógrafo, a sua subjetividade, os seus filtros internos trabalhando sobre os fatos, sobre a realidade. Assim como a pintura, assim como o desenho. Então, assim como na fotografia você tem vários recursos, na pintura você também tem vários recursos. Se você tem filtros e lentes na fotografia, no desenho, na pintura, você tem canetas, lápis, tintas, você tem diferentes tipos de recursos, pincéis, várias coisas que você pode utilizar. Você tem os filtros no, nas câmeras, você tem tudo isso também na pintura. E na pintura, por exemplo, Salvador Dalí é conhecido pelo seu surrealismo. Então, o surrealismo de Dalí é, na verdade, uma forma de subverter a ordem que está estabelecida. É uma crítica que ele faz a essa ordem meio cartesiana do mundo e uma forma de trabalhar o sonho, de trabalhar o onírico, algo poético dentro dessa crítica, dentro dessa subversão do Salvador Dalí. Aquilo é uma leitura sobre o mundo, mas da mesma forma que aquilo é uma leitura sobre o mundo, eu posso ter também uma fotografia surrealista, mesmo retratando um fato, mesmo que a fotografia seja sobre um objeto que exista ali daquela maneira. Mas é o olhar, a forma como você faz a foto que vai tratar, que vai dar esse tom surrealista àquela fotografia. Então, fotografia e pintura estão muito interligados. Não são os fatos em si, são leituras sobre o mundo, são a sensibilidade colocada em prática, a sensibilidade colocada em exercício, colocada sob a técnica, alinhada às habilidades técnicas e exercício. Por isso, eu insisto sempre, porque é a grande base da reeducação do olhar e da melhoria, do aprimoramento do fotógrafo enquanto pessoa e enquanto profissional, enquanto amador, enquanto apaixonado pela fotografia. É sensibilidade e técnica. Exercite sempre. Sensibilidade e técnica. Exercite sempre. E aí, trazendo isso para esse universo da fotografia, então a gente precisa perceber o mundo como ele é e como a gente vai ler, como a gente vai transformar o mundo, porque como diz a resposta, a fotografia e os desenhos têm de certa forma o mesmo objetivo, é um retrato, é espelhar o mundo interno em uma leitura do mundo externo e vice-versa, porque isso muitas vezes se confunde. Mas os caminhos da criação são um pouco diferentes, são diversos. E assim como na pintura, a fotografia tem regras, tem técnicas, tem recursos que você pode utilizar para poder alcançar o seu objetivo. E por isso, como eu já falei em módulos passados, desde o início eu venho trabalhando, ter um objetivo na fotografia é fundamental para obter melhores resultados fotográficos. Pensar o que você quer fazer é o princípio, é o primeiro passo para que você regule todos os recursos das câmeras e que você pense nos efeitos que você quer obter a partir daquilo, porque é a sua subjetividade, a sua intervenção. Então, vocês já podem ver aqui um pouco do partindo para técnicas, mas eu quero fazer uma pausa neste momento para que a gente continue na próxima parte deste módulo as técnicas especificamente, onde eu vou explicar para vocês e trazer para vocês alguns elementos sobre a regra dos terços e sobre outras regras e outras técnicas fotográficas, porque como a gente já viu, as técnicas e regras vão nos auxiliar na hora de compor uma imagem e, no entanto, elas são parte da nossa subjetividade e nós podemos subverter as regras para obter o resultado que nós queremos.